Salve, salve galerinha, salve, salve, belezinha? Bem-vindo ao meu canal, esse é o canal do Márcio. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Curtindo o conteúdo, dando aquela audiência marota no canal, não se esqueça sempre de deixar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, que é muito importante. E eu agradeço a fortalecida, galera. Bom, galera, hoje estamos aqui para mais um React que a gente está trazendo para o canal. A gente começou a fazer aí recentemente uma espécie de estreia, né, de reacts aqui no canal. Tem um react aí do Bulldogs disponibilizado no canal recente no canal aí. Agora a gente vai estar entrando aqui em uma das pautas do Game Pass. Se o Game Pass realmente está sendo um sucesso absoluto, se é algo desejado por muitos, e a gente resolveu aqui ouvir as sábias palavras aí do Drake Sincero. Então vocês podem estar também dando uma moral lá no canal dele, deixando o seu like, a sua inscrição lá, assim como também no meu canal. O Drake, depois que deixou aí o Flame War meio que de lado, deixou de ser muito fanboy de PlayStation e atacar muito o Xbox, o canal dele melhorou 100%, costuma acompanhar com uma certa frequência. A gente aqui vai estar dando uma verificada aqui se realmente se a fanbase de PlayStation está incomodada com o sucesso da qualidade, com o sucesso do Game Pass e a disparidade, né, de qualidade entre o Game Pass e a PlayStation Plus, que é oferecida lá no PlayStation. E lembrando que a PlayStation Plus não é barata e recebe aí aumentos com uma certa frequência. Bora lá pro React, galera. Assinantes do PlayStation Plus estão irritados com a qualidade do Game Pass, tá? Bom, é preciso também ressaltar aqui que o foco da Sony nunca foi ser igual a Game Pass. O serviço PlayStation Plus, ele entrega bons jogos, eu acho ele bom também. Só que a proposta dele não é jogo Day One. E como que a Microsoft conseguiu emplacar? Tá, mas a proposta de não ser jogos Day One é porque a Sony não consegue entregar jogos Day One no seu catálogo devido a isso aqui, ó, o Money, né? Ou é uma proposta da Sony vender esses jogos e não distribuí-los em seu serviço de assinatura? Mas fica meio que algo sem sentido, né? Porque ao mesmo tempo que se ela tem a proposta de ser uma empresa que vende jogos e não fortalece seu catálogo de serviços, ela meio que acaba desvalorizando aí até certo ponto o seu próprio produto, que é a PlayStation Plus, como é o fato que já está acontecendo e muita gente já está notando essa desvalorização aí da Plus, porque não recebe jogos Day One. Então fica essa essa compensação, essa falta de compensação na balança, né? Se o fator da Sony não é nunca querer ser um Game Pass ou competir com o Game Pass, qual a necessidade da PlayStation Plus se a PlayStation Plus é desvalorizada pela própria Sony, porque o foco principal da Sony é vender jogos? Jogos Day One de qualidade, sendo multiplataforma. A não ser que a Sony fizesse isso também. Por quê? Vamos lá. Forza tá no Game Pass, ok? Tá agora no PlayStation, que era exclusivo do Xbox, e tá vendendo horrores. Ou seja, tá ganhando, vendendo e ganhando no serviço, como assinante, propagando a marca, expandindo, fazendo um branding maior da marca, seja no PC, no PlayStation, no Switch, se quiser também, ok? Um outro caso que vocês podem perceber aqui, ó, é esse aqui, ó. Clair Obscur, ele vendeu 1 milhão de cópias no primeiro dia e ele tá na Game Pass. Por que ele vendeu? Porque ele tá em todas as plataformas possíveis de rodar ele. Então compradores compram, assinantes jogam pela assinatura. Até assinantes que tem na assinatura às vezes quer comprar para ter na coleção. É assim que funciona, ok? Então, o Game Pass... Lembrando, galerinha, que o Expedition 33, é assim que se fala, e assim como muitos jogos Second Party e Third Party, entrando no Game Pass Day One, esses jogos eles recebem dinheiro, e muito dinheiro da Microsoft para colocar os estúdios, né, recebem muita grana da Microsoft para colocar esses jogos lá Day One. Não é uma coisa assim que é jogado, a Microsoft está fazendo favor para o estúdio, não. É feito uma cotação, todo um balanço, todo um estudo sobre quanto que o estúdio deixaria de arrecadar vendendo esses jogos no Xbox
e é feito ali um acordo com a Microsoft para botar esses jogos lá no Game Pass. Então, se vendeu 3 milhões o Expedition 33, e mesmo assim ele está Day One no Game Pass, possivelmente, sei lá, vamos dar um exemplo, no Xbox vai vender 1 milhão de unidades esse game. É feito um balanço, um estudo, e a Microsoft paga esse valor para a desenvolvedora que ela acha que venderia no Xbox para botar o jogo Day One lá. Não é assim que o jogo é jogado no Game Pass ali, como se estivesse fazendo favor para os desenvolvedores, para o estúdio, não, galera. Tudo tem um... É tudo feito bonitinho, né? Tudo feito com estudo e planejado, tanto pela Microsoft quanto pela desenvolvedora do estúdio. E eles ali entram em um acordo. Antes, ele poderia até destruir as vendas dos jogos caso o jogo não tivesse qualidade e não fosse multiplataforma. Porque ia sair primeiro no serviço, depois de um tempo ia sair pro console. Hoje sai tudo simultâneo. Então o que acontece? O jogo vende lá no console que não tem a Game Pass, o jogo é assinado na Game Pass a ser jogado, ou seja, comprado, o jogo continua muito bem. Então, os assinantes, aqui ó, PlayStation Plus perde terreno para o Game Pass em lançamentos no dia Day One, né? Nos últimos dias, um tópico no Reddit tornou-se viral entre os utilizadores de PlayStation Plus, chamando a atenção para a frustração cada vez maior com a diferença de qualidade entre os serviços de assinatura dos jogos da Sony e Microsoft. A publicação, com o título "Mas alguém está com muita inveja da diferença de qualidade entre o Game Pass e a PlayStation Plus ultimamente?", recebeu centenas de comentários de jogadores que partilharam a mesma opinião, certo? O principal ponto de discussão é que não haverá jogos no dia do lançamento no PlayStation Plus Premium, ao contrário do Xbox Game Pass, que dá acesso ultimamente a jogos como The Elder Scrolls Oblivion, a Clair Obscur, a Doom Dark Age, né, e vários outros jogos, como Call of Duty, dentre outras coisas, Ninja Gaiden, né? Então, assim, realmente, esse ano, a line-up de títulos chegando ao Game Pass está muito boa. A Microsoft aí vem numa crescente bastante interessante de seus estúdios, né? E de jogos terceiros aí chegando no Game Pass. Eu venho dizendo que desde o Hellblade 2 a Microsoft está numa batida muito boa e as aquisições da Bethesda e da Activision estão começando a surgir efeito aí com cada vez mais rapidez, né? E a tendência é só melhorar. Agora a Microsoft é dona da Activision, é dona da Bethesda, já tinha Xbox Games Studios com a Playground Games lá, com a The Coalition, ou seja, a Microsoft tem em mãos aí muitas IPs e muita desenvolvedora boa. A tendência, cara, é só subir. O céu é o limite para a Microsoft agora no sentido de publisher, galerinha. Como desenvolvedora e publicadora de jogos, eu acho que a Microsoft já nada de braçada e vai nadar de braçada mais ainda. A proporção melhorou demais, cara. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser pessoas que amam a sua acessibilidade. Não a própria empresa a ponto de querer se lascar, né? Exatamente. E exaltar uma empresa. Porque veja comigo, tá? A Game Pass melhorou bastante, a Sony tem um serviço que também é bom, entram jogos muito bons, né? Entram jogos que não são Day One, mas são bons, né? Mas mesmo assim, cara, a parada é que a Game Pass, ela começou essa parada e tá indo para um caminho que tá chamando muita atenção da forma positiva, tá chamando muita atenção de uma forma que faz as pessoas terem interesse no Game Pass. Você começa a perceber, poxa, eu tenho aqui de entrega o de novo jogos Gears do of Game War do Pass. PlayStation, mas naquele console ali o mesmo jogo tá apenas por preço da assinatura. Beleza que ele não é seu, ele não fica na sua biblioteca, mas cara, mesmo assim, ele tá disponível para você jogar. E quem não tem interesse de ficar colecionando, vai achar uma coisa boa. Se tem um jogo R$350 no PlayStation, se tem esse mesmo jogo no Game Pass Day One ou no PC Game Pass ou via xCloud nuvem, o jogador tem que optar onde é o custo-benefício para ele. Claro que a gente aqui não deve pautar o bolso de ninguém. Se a pessoa quer comprar o jogo no lançamento para ter já
o jogo como seu no lançamento ali, sem precisar depender de um serviço, é um direito dela. Lembrando que, apesar dos jogos chegarem no ecossistema Xbox dentro do Game Pass Day One, você tem no Xbox a opção de comprar o jogo também. Isso não é retirado de você. Mas a gente, claro que é óbvio, é um fator claro que, que jogar via Game Pass através de uma assinatura um jogo que está no concorrente a R$ 350, isso é, obviamente, um custo-benefício a favor do consumidor e a gente não tem como negar isso, independente se você tem dinheiro para comprar os jogos no lançamento ou não. Independente se você tem o dinheiro para comprar o jogo no lançamento ou não, isso não muda o fato que o jogo estando em um serviço no dia do seu lançamento é algo surpreendente, um custo-benefício que a concorrente não tem, não é mesmo? Né? Hoje, por exemplo, a Plus tem Uncharted, tem God of War, tem Horizon Forbidden e tem Horizon Zero Dawn, né? Então, os jogos do PlayStation, grandes first party dela, chegam tempos depois. Tem muitos jogos lá bons de PlayStation 4, jogos de PlayStation 5 que chegaram tempos depois, mas quando chega na Plus, esses jogos já estão em promoções muito boas dentro da própria loja da Sony e às vezes fica em xeque, né, se vale a pena jogar esses jogos através de uma assinatura que você tem que manter anualmente, sendo que às vezes você compra um jogo que chegou na Plus tempos depois, já em promoção em torno aí de R$ 70, R$ 80. cara, eu acho a Plus tá bem incrível. E a proposta da Sony, o gasto que a Sony tem com os seus jogos, é um gasto muito grande, é um investimento alto, do qual ela não pode pegar e botar day one no serviço e deixar todas as vendas de lado. Como que seria para ela fazer isso? Do jeito que a Microsoft fez. Concordando comigo ou não, a Microsoft conseguiu manter a qualidade dos jogos. E o próprio Phil Spencer falou isso, nós estamos fazendo multiplataforma porque queremos qualidade nos jogos, do serviço e dos jogadores. Então eles estão cumprindo com o que eles estão falando. Porque como é que a Sony ia conseguir fazer isso? Mesmo jeito, cara. Multiplataforma e day one no serviço dela. Vendia lá no Xbox, vendia lá no PlayStation, no PC. Mas aí que tá, a fanbase, que é a minoria, não são todos, a fanbase que é fã de first parties exclusivinhos ali do PlayStation, iria aceitar isso? Aí que tá a pergunta. Já vem vendendo. Agora, no Xbox, os caras não compram muitos jogos, porque estão já muito acostumados com o serviço, né? Mas eu não sei como a Sony ia suprir esse orçamento dos grandiosos jogos dela, botando eles day one no serviço, né? Então, é assim, eu acho que a Sony tem que voltar a ter aqueles eventos dela, aquela frequência de lançamento. A Sony se perdeu muito nesse mundo live service. Hoje nós temos poucos lançamentos, assim, não que sejam poucos, agora tá melhorando, né? Temos o Yuta, temos o Death Stranding 2, fantástico, e temos o Marathon, que eu também tô bem interessado, tá? Mas a grande realidade é que para a Sony fazer igual a Microsoft, ela tem que ter o cacife financeiro que a Microsoft tem. E querendo ou não, a Microsoft hoje merece elogios com o formato que o seu serviço está. Eu tô jogando Claro Obscuro no PS5 Pro porque eu recebi da... Tá, mas como é que a Sony vai ter o cacife, né? Cacife financeiro da Microsoft se ela está arcaica no sentido da sua gestão, de como se vender hardware e consoles nos tempos atuais, estagnada em gerações passadas, muito presa ao seu hardware, ela não faz a sua expansão como deveria ser, ela não consegue lucrar no PC como a Microsoft lucra, porque ela não tem lá a sua loja no PC, ela lança jogos no PC tempos depois, né, dos jogos lançados no PlayStation, então é perdido o hype de vendas desses jogos no PC. Muitos dos jogos da Sony chegam no PC mal otimizados, ou seja, tudo isso não tem um serviço em nuvem como o xCloud, né? Ou seja, a Sony ela está arcaica e parada no tempo aí dos anos de gerações passadas, dos anos 90, início dos anos 2000 ali, com a sua fórmula ali de ganhar dinheiro, que já não vem mais se autossustentando na indústria, porque tudo ficou mais caro. Fazer hardware ficou mais caro, fazer jogos ficou mais caro, e não à toa a Microsoft se expandiu e está tomando conta da indústria aí de mercado de jogos e lançando muitos AAAs, inclusive dentro do próprio PlayStation, lançando mais jogos dentro do PlayStation que a própria Sony,
porque a Sony não consegue rivalizar financeiramente, não só porque a Microsoft é uma das empresas mais ricas do mundo, mas também muito por conta da Sony ter parado no tempo. Empresa. Senão, eu teria jogado pelo Game Pass do PC. Inclusive, eu instalei no Game Pass do PC, comecei a jogar no Game Pass do PC, tá? Estou jogando no PlayStation 5, o desenvolvedor mandou para mim a versão do PlayStation 5 e eu vou fazer a cobertura dele nele, tá? Mas é o mesmo jogo na Game Pass, no PC, e é um jogo que deve ser jogado, é um jogo fantástico. E meus amigos, eu só digo uma coisa para vocês. As coisas vão mudar muito nessa indústria, sabe? Tendências já estão mudando. Elas são criadas e elas são motivos de influência para outras empresas fazerem. Então, eu sempre falando para vocês, tudo está muito diferente. E eu acho que tudo vai ficar cada vez mais diferente. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos ver o que e mais uma vez, muito obrigado por assistir no meu canal. Aí, galera, esse foi o react que a gente fez aí do Drake Sincero aí, falando muito bem sobre a proposta de Microsoft e Sony sobre seus serviços de assinatura, onde ele indica, né, que a Sony tem uma proposta, a Microsoft tem outra. Eu passei o meu ponto de vista e eu quero saber o ponto de vista de vocês. O que vocês acham aí de First Party na Plus? Seria algo interessante? Seria algo que não ocorre porque a PlayStation não quer ou porque a PlayStation não tem dinheiro? Deixa aí nos comentários se vocês também são assinantes do Game Pass e qual nota vocês dão para o Game Pass hoje, atualmente. Deixa aí a nota de vocês, o que vocês dariam para o Game Pass, belezinha, galera? Eu vou estar encerrando esse react por aqui. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, belezinha, galera? Um forte abraço, a gente se vê num próximo vídeo. Fui!